Mamães realizadas, Lu, meu filho está muito ansioso e eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento. O que que eu faço? Por favor, nos ajude. Esse é o nosso tema para o nosso Papo de Mãe de hoje. Meu nome é Renata Brito, de formação eu sou administradora, sou hipnoterapeuta, terapeuta de barra de axis, coach e especialista em desenvolvimento humano para mães. Para a gente falar dessa ansiedade, de uma forma da gente ajudar os nossos filhos a controlar, né, a viver melhor, de uma forma mais tranquila, primeiro eu trouxe 3 pontos para nós refletirmos aqui juntas. O primeiro ponto seria, o que é ansiedade? A ansiedade, ela é um excesso de futuro, é nós preocuparmos com situação que muitas vezes ela nem aconteceu e ela nem vai acontecer, algo que não está no nosso controle. O segundo ponto importante, depois de conhecermos o que é a ansiedade, é nós refletirmos sobre o nosso comportamento. Papai, mamãe, qual que é o meu comportamento? Como eu estou me sentindo? Eu estou ansiosa? Porque se eu estiver ansiosa, é muito comum eu passar essa ansiedade para os nossos filhos. Então, por isso que eu preciso controlar o meu comportamento para eu ajudar o meu filho a controlar o comportamento dele. E o terceiro ponto para essa reflexão seria: acolha as emoções do seu filho, porque de repente ele está no momento de ansiedade e por vezes, né, nós com a impaciência, com a intolerância, a gente passa por cima daquele sentimento. Então pare um pouquinho, acolha, veja o que ele está sentindo, pergunte para ele: filho, o que tem te incomodado, o que você pensa sobre isso? E aí você vai conseguir ajudar o seu filho de uma forma melhor. Beleza, Renata, eu fiz analisei aí, fiz essas 3 reflexões, e aí? E aí nós temos alternativas, nós temos dicas. Hoje eu trouxe 4 dicas aqui para vocês lidarem melhor com esse processo, porque é muito comum nesse momento que a gente está passando hoje, os filhos despertarem essa ansiedade, porque eles não estão na rotina normal, eles não estão encontrando com os amigos, eles não estão indo para a aula, eles estão no isolamento que já tem muitos dias, e aquilo ali realmente gera uma ansiedade. Então nós precisamos buscar alternativas para controlar um pouco dessa ansiedade. Então a primeira dica seria os eletrônicos. Evite ficar um tempo muito grande nos eletrônicos, nos tablets, nos jogos, no celular, porque isso gera ainda mais ansiedade. Então alterne esses recursos, uma hora no tablet, outra hora no brinquedo manual, coloque eles para correr, jogar bola, enfim, alternar essas alternativas, alternar essas opções para que eles saiam um pouco do mundo virtual. A segunda dica é muito legal, que é o contato com a natureza. Renata, mas eu não tenho nada de natureza aqui em casa, o que eu posso fazer? Se você tem um jardim, coloca para andar na grama, mexer numa flor, podar uma plantinha. Se você não tem, às vezes você tem um cachorro, um gato, um animal de estimação, que também é uma forma deles, né, despejarem ali um pouco da ansiedade e curtir aquele momento. A terceira dica seria uma dose de leveza. Às vezes nós estamos sobrecarregando os nossos filhos com muitas informações, porque como as atividades escolares vieram para casa e a gente está tendo que tomar, né, conta de tudo, são muitas informações, então eles estão no momento sobrecarregados. E às vezes a gente fala, a gente traz informações e eles pescam aquelas informações, gerando ainda mais ansiedade. Então controlar também essa forma que nós lidamos com essas informações, acolher, né, dar leveza a essas informações que nós estamos repassando para os nossos filhos. E a quarta dica que eu lembrei quando eu fui fazer esse vídeo para vocês é um livro que eu li com a Dudinha quando ela era mais novinha, que era o seguinte: o livro é O Menino que Tinha Medo de Errar. E esse livro ele trabalha muito a ansiedade, porque a ansiedade relacionada ao medo. E o livro ele conta a história do Pedro. Pedro era um menino muito legal, era um menino muito inteligente, mas o Pedro ele tinha uma ansiedade e ele tinha um medo muito grande.
Mas o medo do Pedro não era aquele medo de bicho-papão, cobra cega, né? Aqueles medos normais de criança. Era o medo de errar. E com isso, o Pedro ele evitava brincar com os amigos, porque ele falou, ah não, se eu jogar a bola com os meus amigos, pode ser que eu erre, meus amigos comecem a rir de mim, e aí ele preferia se isolar no mundo dele, onde que ele ficava com televisão, ele se isolava e ele não queria brincar com nenhum coleguinha. E numa determinada noite, o Pedro ele sonha com uma fada. E essa fada é a fada do medo de errar. A fada da ansiedade. E aí, nesse sonho, eles vão para um lugar que eles voam, eles passam por vários encantamentos e eles chegam num determinado lugar. Um lugar lindo, um lugar perfeito, onde que as plantinhas eram todas no lugar, tudo igualzinho, era tudo muito certinho, era tudo muito correto. E o Pedro virou para a fada e falou assim, fada, mas que lugar tão lindo, e nesse lugar tão lindo, tão perfeito, não mora ninguém? E a fada falou com ele, falou, Pedro, não mora ninguém, por quê? Aí a fada voltou uma pergunta para o Pedro, Pedro, você acha que as pessoas no seu dia a dia nunca sofrem por ansiedade e nunca têm medo de errar? E o Pedro, refletindo sobre aquele argumento da fada, ele fala assim, não existe. E a fada quis mostrar naquele momento para o Pedro que errar é normal e que sentir ansiedade também é normal. Que nós temos que equilibrar como que nós lidamos com esse sentimento. E o Pedro acorda desse sonho e no dia seguinte o Pedro vai conversar com a mãe dele. Fala, mãe, eu tive um sonho maravilhoso com uma fada que me levou num lugar e a partir de hoje, mamãe, eu vou lidar melhor com os meus sentimentos. Eu vou arriscar mais, eu não vou ter medo de errar, eu vou controlar melhor a minha ansiedade. E assim foi essa história que eu lembro que eu contei para Maria Eduarda, que ela tem no YouTube, com certeza, para você também contar essa história para o seu filho, que eu acho legal, para ele lidar melhor um pouquinho com esse sentimento e controlar a ansiedade. Então, esse é o nosso papo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal no YouTube, que está cada vez mais sensacional, curtam o nosso canal, que está sensacional. Então, esse é o nosso papo de mãe de hoje, e ó, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.